Olá, eu sou Anderson Gomes, bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. E do que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre psicografia. Gente, o que é a psicografia? Como isso acontece? No outro vídeo, no vídeo anterior, nós falamos sobre a psicofonia, a incorporação. E como acontece a tão famosa, tão conhecida psicografia, porque a doutrina espírita e muitas outras correntes do espiritualismo ficaram conhecidas justamente através da psicografia. O que alimenta hoje o mercado editorial espiritualista? É a psicografia, são as psicografias de livros, mensagens, histórias aí que geraram até filmes como O Nosso Lar e outros tipos de filmes. Então, como isso acontece? Como eu disse há pouco no vídeo anterior, nós falamos sobre a ocorrência da psicofonia, como ocorre a psicofonia. Como é que o espírito se aproxima de um médium e incorpora nele, e fala através dele. Então, nesse nós vamos falar de como os médiums escrevem, que é uma categoria da mediunidade muito importante, porque quando o espírito fala, você pode até gravar, tem reuniões que são gravadas, mas a psicografia deixa também ali a personalidade do espírito, está ali, digamos assim, sem dúvidas o que ele falou, porque ele escreveu o que ele estava dizendo. Então é uma forma também muito boa de comunicação, é uma forma muito segura de mediunidade. Existem também 3 tipos de psicografia e é muito parecido com a incorporação. Então nós temos a psicografia mecânica, que seria tipo a incorporação inconsciente, digamos assim. Só que o médium, na psicografia mecânica, ele não fica inconsciente. O braço dele move-se sozinho para escrever. E ele às vezes não tem consciência da história, ou às vezes, enquanto o braço se movimenta sozinho, ele tem imagens do que está sendo escrito, ele vê imagens. Então isso é a psicografia mecânica. Ele não tem participação no movimento do braço. Ele senta-se na mesa, se concentra no braço, se movimenta sozinho. Existe a semimecânica, que é aquela psicografia em que o médium ele está no meio do caminho, O braço dele tem os impulsos de se movimentar, ele também ajuda e ele percebe, ele sente as mensagens, Ele consegue, digamos assim, visualizar o que está sendo escrito. E existe a psicografia intuitiva, que é aquela em que o médium não movimenta o braço, ele mesmo escreve. Por quê? Porque a mensagem vem através da mente dele. Ele capta o que o espírito está dizendo e ele transcreve. É como se ele estivesse escrevendo um ditado, alguém ditando para ele e ele vai escrevendo. Então, por exemplo, no meu caso, ocorre, eu não faço psicografia mecânica. A minha, geralmente, seria uma de semimecânica para a intuitiva. Por quê? Porque eu ouço o que é falado, eu vejo imagens e às vezes é ditado muito rápido, eu tenho que escrever rapidamente se a sintonia com o espírito está boa, Então eu consigo escrever rapidamente o que ele está falando. Então isso é uma forma. Tem diferença? Qual que é melhor? Pior? Não existe. O importante, eu sempre falo, é o conteúdo da mensagem. Se o conteúdo da mensagem é transformador, é bom, é para orientação, é para o melhor, esse é o importante. Vai surgir sempre aquela questão assim, mas se é um médium intuitivo na psicografia, pode ele estar escrevendo pensamentos dele? Ele pode mesclar pensamentos dele até com a mensagem, mas é claro que o médium tem que se treinar para isso, Ele tem que exercitar para sempre passar a mensagem pura, Não buscar interferências. Na hora da concentração, de fazer todos aqueles passos que nós falamos lá na psicofonia,
dele se concentrar, vai sentir a sintonia, vai sentir aquela pressãozinha na cabeça, ou pode sentir uma pressão aqui no ombro, no braço, no momento da psicografia. Então ele tem que tentar ficar equilibrado, não ficar julgando a mensagem, questionando a mensagem ou avaliando a mensagem durante o ato mediúnico, né, de psicografar, assim como também na psicofonia. Então faz a mensagem, depois ele vai ver o conteúdo, depois ele vai pensar sobre a questão do conteúdo da mensagem, digamos assim, em geral, né? Estou acompanhando aqui o meu roteiro. Então eu falei que era dos 3 tipos, da sintonia, que é semelhante à incorporação. Como ocorre a psicografia? Para você que é médium, que sente vontade, o que você tem que fazer? Uma das ideias é, claro, naturalmente e mais seguramente, é você ir a um centro espírita, tá? Eu digo centro espírita, porque às vezes as pessoas confundem, mas é um kardecista? Não, só existe centro espírita de Kardec, não existe centro espírita de outras coisas. Não vamos confundir culturas, né? E não vamos misturar. Não quer dizer que este é melhor que aquele ou pior, não. São nomenclaturas criadas, cada coisa para uma coisa. Se você chamar um centro umbandista de espírita, você está assassinando a cultura do centro umbandista, né? Então, quando você fala um centro espírita kardecista, você está confundindo as pessoas também que estudam a doutrina espírita. Então, a gente tem que nomenclaturar bem. Centro espírita é doutrina espírita, é só Kardec, não tem outro. Mas o centro de Umbanda, então é um centro umbandista, não é um centro espírita, mas lida com espíritos e espiritualismo. Só para definir bem, eu sempre repito essas coisas, né? Então não quer dizer que um é melhor que o outro, é mais positivo, negativo, mais forte, mais fraco. Não existe nada disso, gente. No plano espiritual todo mundo é igual, todo mundo trabalha junto. Então, onde é que eu estava falando? Eu comecei a entrar nas definições. Então, uma coisa importante, concentração, silêncio na hora da psicografia. Alguns vão me perguntar, Anderson, então eu posso fazer isso só no centro? Não, o Chico Xavier psicografava em casa também, né? Ele escrevia os livros em casa. Mas, lembrando que era o Chico Xavier, tinha treinamento, tinha o que o Emmanuel falava para ele? Disciplina. Né? Então, tinha um aprendizado. Não estou incentivando você aqui a treinar psicografia em casa sem conhecer nada da mediunidade, tá? Então é importante você primeiro ter conhecimento da mediunidade para depois você partir para a psicografia. Você tem que ter um impulso da espiritualidade para isso, né? Você tem que sentir o desejo de escrever, a vontade, esse desejo ser bom e te deixar equilibrado por dentro, né? Então a gente tem que cuidar muito com o que faz. Não saia, eu vou invocar um espírito aqui em casa para escrever. Não funciona assim, gente. Não façam isso, porque quando você diz, opa, eu quero um espírito aqui para conversar comigo, com certeza vão aparecer muitos. A questão é que os bons espíritos, né, normalmente estão ocupados com tarefas, e os espíritos ignorantes, maus espíritos, espíritos que querem fazer brincadeira com a gente, eles estão sempre disponíveis, então vão ser os primeiros a aparecer. Então, primeiro, consultar um centro espírita, falar com médiuns experientes, de como é que eu faço, como é que eu treino, como é que eu começo. Quando você chegar no momento de segurança, de você já sabe, ter noção de quem está do teu lado, quem é o seu mentor que está ali contigo te ajudando, aí você pode tranquilamente fazer isso em casa, né, normalmente. Existem casos extravagantes. Eu já vi pessoas dizerem assim, Anderson, eu psicografo no trabalho, eu psicografo no ponto de ônibus. Não, gente, isso é um desequilíbrio, gente. Não é legal, né? Você faz as suas tarefas importantes do seu trabalho de qualquer jeito, em qualquer lugar? Não faz. Por que a gente faria isso com a comunicação mediúnica, né? Seria deixar a coisa meio mundana, meio bagunçada. Então, para você entrar nesse meio, não vou dizer que você vai ser um ritualista, né? Você vai criar rituais, você vai criar altares ou coisas especiais, não é bem assim. Mas é você ter um trato certo com os espíritos, porque os espíritos são pessoas como nós, ocupadas, têm afazeres, têm situações para resolver, e nós não podemos achar que nós vamos ter
Deixa só eu fazer um negócio aqui. Gente, que eu não sei o que aconteceu aqui. Abri uma janela. Pronto. Não fui eu que mexi no computador, mas estava abrindo uma coisa ali. Então, nós temos que ter um compromisso. Por que o Emmanuel dizia para o Chico, né, disciplina, disciplina, disciplina? Lembra do filme? Ele disse para o Chico que teriam que escrever muitos livros. Tanto que Chico escreveu mais de 400, né? Mais de 400 livros mediúnicos. Então, você tem que ter o compromisso, horário, respeito, porque você não está fazendo um trabalho sozinho, né? Seria como você ter uma equipe de trabalho para fazer e você simplesmente decidir datas e horários sozinhos e não comunicar a tua equipe, não avisar, tentar fazer a hora que quer, do jeito que dá. Não funciona assim. Então, psicografia você tem que ter disciplina para fazer, tá? Uma situação interessante é que tem características de psicografia, né? Então, se vocês lembram que o Chico Xavier, além dos livros, ele fazia muitas cartas para mães, para parentes. Então, essa é uma característica de psicografia. Outra característica é você escrever livros, romances, livros como O Nosso Lar, né? Nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, né? Pensamento e vida. Então, é digamos assim, uma característica de psicografia, editorial, você escrever livros. Mas aí é claro que o médium, ele tem que, não é simplesmente ele dizer eu quero escrever livros psicografados, ele pode até se predispor, sim, pode, mas tem que existir o lado da espiritualidade. Vai vir um autor espiritual, ele tem que ter o compromisso, ele tem que ter a certeza do que você vai fazer, ele tem que saber que você vai fazer aquilo com respeito, que não vai se aproveitar da situação, que não quer só fama, né, e dinheiro. Então são muitas situações para se analisar. Então assim, você tem que trilhar o caminho para saber o que vai acontecer. Não é simplesmente você acordar de manhã, vou ser um médium psicógrafo de livros famosos, vou ser um médium psicógrafo de cartas, né, de desencarnados. Ocorre também, é claro, como é o meu caso, né? No centro eu psicografo muitas mensagens que são instrutivas, não são para publicar livros nem direcionados a uma pessoa exatamente, né? Mas são mensagens instrutivas. Muitas vezes eu psicografo poemas, né? Então eu tenho uma pasta ali cheia só de poemas e com algumas mensagens e tudo mais. Então é um tipo de característica de mediunidade, né? Então isso varia muito. Então como eu falei, você tem que trilhar o caminho para compreender como vai ser a sua psicografia. É uma coisa que você tem que fazer, tem que caminhar, não é simplesmente decidir, né? Existem alguns mitos quanto à psicografia, né? Então tem pessoas que dizem assim, não, a psicografia correta você tem que fazer a lápis. Não, psicografia você tem que fazer no caderno ou numa folha de papel sulfite. Não, a psicografia correta é a caneta. Não existe nada disso, gente. Não existe essa coisa assim de funciona dessa, daquela forma. É uma mensagem. E essa mensagem precisa de um meio para ser impresso. Você é o médium, você é a impressora, né? O espírito, é o usuário que está passando a comunicação. Você é só a impressora, né? E existem casos, curioso porque eu não li isso. Eu vi o Divaldo Franco falando que o Hercílio Mais, que era o psicógrafo do mentor Ramatiz, né? O Hercílio Mais psicografava na máquina de datilografar. E até o Divaldo brincou com ele, disse assim, poxa, mas eu tenho que evoluir a minha psicografia, porque enquanto eu tenho que escrever e depois ainda ser datilografado, o Hercílio Mais já datilografa, o Ramatiz já datilografa através dele, né? Então, pense, não existe uma só forma de fazer. Eu mesmo já testei comunicações em que eu me concentrei e consegui, como a minha psicografia é intuitiva, então sou eu que faço, né? Então eu digitei no computador e sai perfeitamente. É claro que você tem que ter um ambientezinho preparado, relaxado, tranquilo, sem atrapalhos, respeitosamente fazer isso, né? Não é uma coisa assim no chute, na lata, de qualquer jeito. Então, gente, para quem vai... Deixa eu olhar aqui, 15 minutos de vídeo nós já temos, né?
Então, para quem pensa em psicografar, quem sente essa intuição que você pode ser um médium psicógrafo, tente, busque um centro, experimente, diga que você quer testar, que você quer experimentar isso. Lembrando já que não é todo mundo que chega no centro e já senta numa mesa e sai psicografando. Muitas vezes o médium ele não consegue sintonizar. Às vezes ele passa um período, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, em que ele vai rabiscar. Às vezes na primeira vez ele pode chegar e só ficar com o lápis na mão e ter uns tremores na mão e não sai nada. Ele pode começar só a fazer rabiscos, rabiscos, rabiscos. Dizem alguns mentores que é um processo de treinar a mão do médium quando a psicografia é mecânica. Não na intuitiva, porque na intuitiva o médium já sabe escrever, ele tem o domínio da mão. Mas na mecânica ele passa por um processo de condicionamento. Não sei se isso acontece com todos, não saberia dizer, mas pode ocorrer. Então quem está passando por esse processo, não acredite assim, os espíritos estão só brincando comigo. Não, tem processos de adaptação, então isso ocorre. Então, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre a psicografia, né? Não é assim, é uma especialidade da mediunidade. É claro que tem coisas que a gente pode se aprofundar em diversas características, tem muitas coisas que se pode falar da psicografia, mas se você sente esse impulso, você sente essa vontade, tente, busque sempre, leia mais, tá? Entenda, leia o livro dos médiuns para compreender bastante como funciona. Não acredite que estudar a mediunidade é só ler o livro dos médiuns e outros livros de mediunidade. Estude a espiritualidade de forma geral, porque você vai se comunicar com outro meio. Como é que você vai se comunicar com ele se você não sabe o que existe do outro lado e como é que funciona? Então estude bastante. Agradeço a vocês que assistiram até agora esse vídeo, né? Porque a gente sabe que no YouTube todo mundo quer as coisas muito rapidinho. Então parabéns para você que está se dedicando a se instruir. Quero agradecer ao pessoal do nosso canal que assina, muito obrigado. Poxa, passamos os 500 inscritos, vai caminhando lá para 600 inscritos. Então, sejam sempre bem-vindos, continuem no nosso canal, visitem a página no Facebook, o grupo no Facebook, Aprendendo sobre Mediunidade. Muito obrigado, gente, e até a próxima.